Dia, meus Bom irmãos. dia, bom dia a todos e todas, todos os ouvintes, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, todos aqueles que estão ligados na web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra. Nesse momento nós estamos iniciando mais um programa da web Rádio Estação da Luz, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Comigo, Alexandre Santos, hoje na bancada também a nossa irmã Conceição Almeida e o nosso irmão, né, que também é cadeira cativa aqui da bancada, o nosso irmão Leopoldo José, que também já está aqui entre nós. Hoje a nossa irmã, que está, né, chegando hoje na nossa bancada, Léo, nossa querida irmã Conceição, ela vai ser a responsável por fazer todos os procedimentos iniciais, a prece, o evangelho, a leitura do exórdio, para nós. Então, dona Conceição Almeida, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Vamos começar com o exórdio, como de costume, e hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pela psicografia de Emmanuel. E a lição é a lição 40, fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Palavras de Jesus está em Marcos 4,19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilâncias, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé continua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, a maneira de vermos os malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos de maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. E agora vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, pedindo a Deus, primeiramente agradecendo, e depois pedindo a Deus que nos dê aquela... Oh, Jesus! Rogamos a Deus, nosso Pai amoroso, misericordioso, a Jesus, nosso mestre maior, nosso modelo e guia, aos nossos mentores espirituais, aos espíritos amigos, ao patrono da nossa casa de caridade, Chico Xavier, que nos auxiliem na realização
desta nossa live hoje. E para concluir a nossa rogativa, vamos rezar um Pai Nosso diferente. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Dando continuidade ao início do nosso trabalho, vamos ao Evangelho, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 8, Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. É uma psicografia ditada por João, o Evangelista, em Paris, 1863. 18. Disse o Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, tão profundas na sua simplicidade, não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus amados, eis chegado os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa, que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume do monte. Muita paz a todos. Alexandre, a palavra está com você. Muito obrigado, dona Conceição Almeida, nossa nova integrante aí da bancada do programa Filosofia, Ciência e Moral. Obrigado, dona Conceição, muito lindas a todas as mensagens, a prece que a senhora nos trouxe nessa manhã de hoje, dona Conceição, não é, Léo? Até porque o tema que nós estamos tratando aqui durante todo esse mês de Setembro Amarelo, dona Conceição, é o Código Penal da Vida Futura, as consequências dos nossos atos aqui na Terra, como isso se opera no mundo espiritual, como se dá a misericórdia de Deus
para com os nossos erros, as nossas faltas. Então, nós estamos aprendendo através da nossa fé raciocinada, através da doutrina espírita, como todas essas questões se dão. Não é isso mesmo, meu amigo Leopoldo José? Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, ao nosso trabalho de toda quarta-feira pela manhã. Ok, meu amigo Alexandre, dona Conceição, meu amigo Tavares, a quem nos ouve através da rádio, Estação da Luz, a rádio que transmite luz para todo mundo. É isso mesmo, é isso mesmo. Mais um programa, né, dando sequência ao código, né, penal da vida futura, que nós vimos num mês em que nós trabalhamos esse assunto, né? É um assunto aí muito importante de se ouvir, se debater, né? Então, vamos dar início com o nosso irmão Alexandre, vamos fazer as leituras, mas fica conosco aí, vocês temos a certeza que hoje teremos um programa muito bom mesmo, viu? Muito bem, meu amigo Léo. E aí, Léo, para a gente iniciar sem mais demoras o nosso programa de hoje, nós temos aí o 9º princípio do Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec nos traz. Sempre lembrando, Allan Kardec nos traz esse Código Penal da Vida Futura, que é um Código Penal diferente, né? Não é igual aos códigos penais como a gente conhece aqui na Terra. É um Código Penal que não trata de castigo, nem de punição por punição. É um Código Penal que trata de justiça divina, né? É uma forma da gente começar a compreender como é que funciona a justiça divina, porque para a gente compreender a natureza divina das coisas perfeitamente, meu amigo Léo, precisa de uma caminhada muito longa, precisa o espírito aprender muitas coisas, desenvolver as 2 asas, né, tão famosas que o nosso querido irmão Emmanuel nos traz, né? A asa da razão e a asa do amor, do sentimento, né? Então, Léo, para a gente começar a tentar compreender como funciona a justiça de Deus, porque quando a gente fala de justiça de Deus, a gente tem que lembrar que a justiça de Deus é de natureza divina. Então, nem sempre ela se dá da forma como a gente acha que ela é, né? A justiça de Deus é muito maior do que o que a gente compreende. E a justiça de Deus envolve, por todos esses princípios do Código Penal da Vida Futura, que a gente aprende aqui no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que é um livro da doutrina espírita muito importante, viu, Léo? Dona Conceição, muito importante. As pessoas precisam conhecer, né, o que está escrito ali no Céu e o Inferno, porque ali a gente trata das penas, dos gozos futuros, das esperanças, das consolações. Então, meu amigo Léo, o 9º princípio lá do Código Penal da Vida Futura nos diz que toda falta cometida pelo espírito encarnado, todo o mal realizado por ele, é uma dívida que ele contrairá e que deverá ser paga, né? Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá, né, necessidade de pagar em outra. Então você veja, meu amigo Léo, que a justiça divina, a justiça de Deus, como ela se apresenta para a gente, ela não pode ser compreendida sem a gente compreender a pluralidade das existências, né? Porque faz parte dos mecanismos da justiça divina, né, essas existências solidárias entre si, que é, na verdade, durante esse período dessas reencarnações, dessas experiências reencarnatórias, que o espírito humano, ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo cultura espiritual, ou seja, aquilo que interessa verdadeiramente para o espírito, né? E isso está muito bem delimitado aí pelo 9º princípio. Ou seja, né, o que nós fazemos aqui na Terra, encarnados, traz, evidentemente, consequências no mundo espiritual, né? E essas consequências, elas se apresentam em formas de dívidas. E aí, Léo e Dona Conceição, e todos os nossos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, que está sendo transmitido ao vivo
essa programação. É preciso que a gente compreenda que dívida significa algo muito pessoal, né? Mas as dívidas, elas podem ser também coletivas, mas não é delas que a gente está tratando nesse programa de hoje. Nós estamos tratando das dívidas individuais, pessoais, atribuídas ao indivíduo, à personalidade espiritual, no momento em que ela atua durante suas diversas encarnações, que são solidárias entre si. Então, aquilo que nós fazemos, Léo, ou aquilo que nós deixamos de fazer, Dona Conceição, que a gente já aprendeu em programas passados, que não é só o que a gente faz, que é levado em conta, mas também aquilo que a gente pode fazer e deixa de fazer, deliberadamente, por vontade própria, e isso pode trazer consequências, desde os pequenos atos até os maiores, os mais graves, os que causam mais impacto na vida da gente, tá bom? Então, desde falar da vida do vizinho, né, até cometer um ato tão grave contra a lei de Deus, como é um assassinato, por exemplo, são condutas humanas que vão trazer, evidentemente, de formas diferentes, mas vão trazer consequências no mundo espiritual. Léo, nos fale um pouco mais sobre isso, meu irmão. Perfeitamente, meu irmão Alexandre. Meus irmãos, esse item 9, ele é muito ativo, como todos os outros itens que nós já lemos e virão por vir ainda. As resistências, como ela mesmo coloca aqui, eles são todas, elas se entrelaçam a outra, é uma sequência. O que fizemos nessa vida, como o meu irmão mesmo Alexandre colocou, aí deixa muito claro, todo o mal, todo o bem que podemos fazer, né? E também o mal em que causamos a outros, esses maus terão que ser reparados. Muitos de nós, nessa reencarnação, ainda pelo pouco conhecimento, né? Pela própria nossa ignorância ainda, né? Que somos espíritos em construção, nós confundimos a justiça de Deus com a vingança. Nos perguntamos por que passamos por determinadas situações, por que convivemos com certas pessoas ao nosso lado, seja em família, em trabalho ou na sociedade, por que eu passo por isso? Né? Graças a Deus, Jesus na sua metodologia, né, de amor e de paz, ele nos dá o véu do esquecimento. Mas temos que hoje saber que tudo o que fizemos, isso refletirá para a vida futura. Aqui hoje a gente para e fica pensando o que eu estou fazendo, mas como será a minha encarnação futura? Hoje nós temos a condição, com o Espiritismo, com a luz do Espiritismo, você sabe hoje. Porque tudo que nós fizemos aqui hoje, teremos que responder na frente. Então é muito interessante esse código, olha, eu convido aos irmãos que não leram, leiam o código, meu irmão, aí reforçar a leitura do livro Céu e Inferno, do nosso irmão Allan Kardec, porque nos traz isso aí, ele nos dá o alicerce para que a gente possa nos melhorar. O código, ele vai dando agora, nos dá o norte, que nós não tínhamos ainda, é bom que a gente comece agora a nos certificarmos, nos vermos agora dentro desse código, porque nós seremos chamados a responder por isso, né? Então, se não fizemos agora, somos sequências de vidas passadas, estamos quitando dívidas, sabemos que não é fácil a quitação, nem será em uma única reencarnação, e vamos quitar as nossas dívidas. Teremos várias reencarnações, porque somos seres milenares. A verdade é essa, somos seres milenares. Então, não é de um dia para o outro, não é de uma encarnação para outra, que nós vamos deixar todas as nossas dívidas e caminhar para sermos espíritos de luz, cooperadores do Mestre Jesus. Essa é a grande chamada do nosso Mestre.
E aproveitando, meu amigo Léo, já saudando os nossos irmãos Fuê de Quintal, nosso irmão Chiquinho, Francisco Fernandes, que estão aí interagindo conosco lá no Facebook. Sejam bem-vindos ao nosso ambiente aqui, meus amigos do programa Filosofia, Ciência e Moral. Nesse 10º ponto que vem a seguir, meu amigo Léo, que a gente já colocou aí no ar para os nossos irmãos acompanharem, o Código Penal da Vida Futura nos diz o seguinte, que o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições, aquilo que a gente já vinha falando. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea, né, são oriundas das nossas imperfeições, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, nós podemos julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, meu amigo Léo, o que é que isso tudo tem a dizer para nós? Tem a dizer para nós que ninguém sofre à toa neste mundo. Que tudo que nós estamos passando na atual encarnação, tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, e aí nós já temos perguntas no ar, vamos passar já para essas perguntas, tudo que nos tira da nossa zona de conforto, tudo que nos faz sofrer hoje na vida corpórea, se não é uma prova assumida pelo Espírito, é uma expiação. E aí é preciso, meu amigo Léo, minha amiga Conceição, a gente saber diferenciar o que é uma expiação do que é uma prova. A gente vive num mundo de provas e expiações, mas o que é isso? O que é uma expiação? O que é uma prova? Lembremos sempre que a palavra expiação, ela está ligada diretamente a uma dívida, a esta dívida que a gente está falando, que a gente sai contraindo durante a vida com o nosso mal proceder, né? Com o mal que a gente distribui para os outros ou a nós mesmos. Então, tudo isso constituem-se dívidas que a gente vai contraindo. E o pagamento dessa dívida, ela pode se dar através de uma expiação. E a expiação, ela está ligada, então, Léo e Dona Conceição, ao nosso passado. A expiação está ligada ao nosso proceder. A expiação está ligada a uma forma que nós temos ali de nos reencontrar com o mal que um dia a gente distribuiu e que a gente se comprometeu a apagar da nossa vida. Como é que a gente apaga o mal da nossa vida? É apenas se arrependendo? Não. É preciso que a gente traga esse raciocínio para as pessoas. Se a gente procedeu mal, alguma vez na vida, seja qual for a nossa atitude diante da vida, né, diante da lei de Deus, esse proceder mal nos trouxe uma dívida. Como é que a gente paga essa dívida? Primeiro, Deus nos dá a oportunidade de, através do bem, a gente ir apagando o mal. Mas se a gente não compreende isso, aí vem os processos de regeneração do espírito. Como é que o espírito se regenera? Né? Como é que o espírito vai se melhorando? Primeiro, ele tem que reconhecer que ele tem alguma coisa a melhorar. Então vem o autoconhecimento, o conhecimento de si. Você reconhece que você está errando em determinado departamento da sua vida. Você precisa modificar-se. E em espírito, lá no mundo espiritual, a gente percebe o erro que a gente fez e o que é que a gente anseia? Uma nova vida, uma nova existência. Para quê? Para nessa nova existência a gente ir pagando os nossos débitos. E a gente paga os nossos débitos muitas vezes em forma de sofrimento, em forma de dificuldades que a vida nos traz, tá? Então, se um dia eu fui muito rico e não soube utilizar essa riqueza, né? Utilizei essa riqueza para explorar os outros, para escravizar, né? Para me impor, para me satisfazer em cima dos outros, vão vir existências pela frente de dificuldade econômica, em que eu não vou ter nem dinheiro suficiente para pagar minhas contas todas do mês. E eu vou ter que começar a refletir sobre isso, né? E assim eu vou pagando débitos, e assim eu vou me regenerando e aprendendo com a vida, né? Com a dureza, com as dificuldades, eu vou aprendendo a viver melhor, viver daquela forma que Jesus quer que a gente
gente viva respeitando o outro como a gente respeita a si mesmo. Tá bom? Então nós temos aí, dona Conceição, meu amigo Leopoldo, nós temos perguntas no ar. E a gente pediria, então, que o nosso amigo Tavares, que está nos ajudando aí, coloque essas perguntas para que a gente possa interagir com os nossos espectadores e aqueles que nos ouvem, os nossos ouvintes. E Júnior de Parnamirim faz uma pergunta para a gente. Uma dívida paga significa que nunca mais vou adquirir outra dívida? Nesse contexto, ou em outras possibilidades? Então, uma pergunta muito interessante do nosso irmão Júnior de Parnamirim. Muito obrigado pela interação, meu amigo Júnior, né? Que é um cadeira cativa, né? Júnior, você está sempre por aqui fazendo perguntas aqui no nosso programa. Então, a gente queria dizer o seguinte, Júnior: uma dívida paga não quer dizer que a pessoa não erre mais. Uma dívida paga não quer dizer que o espírito e que o ser humano não esteja apto a errar em outros setores da vida, né? Agora, uma dívida paga significa que o sujeito se arrependeu, que o sujeito reparou o mal, né? Que ele refletiu e aprendeu com aquele erro, né? Isso significa uma dívida paga, né? Isso é que significa uma dívida paga. Não é isso, meu amigo Leopoldo? Nos ajuda aí. Se eu estiver errando aí, me ajude, me corrija, meu amigo. Não, irmão. Tá, certíssimo, Júnior. Essa dívida paga é como o irmão Alexandre Bento falou. É sinal que você primeiro reconheceu e você agora está realmente certo em pagar aquela dívida. Porque uma dívida adquirida, no Código Penal, ela tem que ser quitada. Nós não podemos avançar em espírito se a nossa consciência não está em paz conosco mesmo. A nossa consciência, ela nos alerta que temos essa dívida para pagar com o irmão, seja qual for a gravidade dela, uma menor, e acharmos que seja uma tão pequena, mas aos olhos de Deus ela é grande, né? Então, meu irmão, essa dívida nós vamos pagar, mas sabendo que temos ainda muita coisa a nos melhorarmos. Aí é que está a pedagogia divina. Essa é a pedagogia divina. E muitas vezes a gente não consegue entender. Ele está nos colocando, nos dando através de uma nova reencarnação, uma nova oportunidade. E lhe digo, meu irmão, essa oportunidade nós não pedimos, muitas vezes nós imploramos. Porque nós temos conosco o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio, ele jamais deixará isso passar. Então, ele... Dona Conceição, Vai lá. Dona Conceição teria alguma coisa a falar aí para o nosso amigo Júnior de Parnamirim? Ainda não, né? Léo, quer concluir, Léo? Não, exatamente, meu amigo Júnior, era só isso mesmo, viu? Certíssimo aí a sua pergunta, uma pergunta que vem muito a calhar agora exatamente com o código, né? Vamos quitar sim, mas não estamos livres de outras vidas. Isso, perfeitamente. E vamos quitar essa, mas vamos nos melhorar. E estamos quitando uma, né, Léo? Tem outras para serem quitadas, né? Porque no caminho da evolução, a criatura humana, ela vai, nesse processo de aprendizado, ela vai errando e acertando muito, né? A gente não só erra, é preciso que a gente diga isso, né? Ao longo da vida a gente erra e acerta, né? E às vezes erra tentando acertar, né? Tudo isso é levado em conta na justiça divina, tá bom? Então, nesse 10º princípio, já falando aí da pergunta do nosso amigo, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, a gente julga a natureza das faltas cometidas. Então, você quer saber as faltas que você cometeu no passado? Porque tem gente, viu, Léo? Viu, Dona Conceição, que chega nas casas espíritas achando que que uma casa espírita é um lugar onde vai se descortinar o seu passado, onde vai dizer quem você foi, qual encarnação você teve. Mas não é isso de que trata a doutrina espírita. Muito pelo contrário, a doutrina espírita vai nos instruir que nós já tivemos muitas vidas anteriores, que nós temos muitas vidas a viver ainda, né? Que essas existências são solidárias entre si, mas que nós temos um véu do esquecimento que propositadamente Deus nos lançou a todos nós. E que se Deus, né, nos lançou um véu do esquecimento, não cabe
a doutrina espírita está, né, desvendando esse véu sem nenhum critério, né? Sem nenhum critério. Então, a doutrina espírita, ela respeita a vontade e a lei de Deus, né? Antes de tudo, né? Antes de tudo, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, se é de Deus que a gente tenha o esquecimento do passado, é por um propósito, né, Léo? E esse propósito é justamente porque se a gente tiver acesso a essas memórias de vidas anteriores, a gente pode se constranger, muitas vezes, com o que a gente foi capaz de fazer com outras pessoas ou conosco mesmo. A gente pode se desviar do foco que é uma nova existência. E é importante a gente saber disso. A gente não pode ficar preso ao passado, meus irmãos e minhas irmãs. Aqueles que nos ouvem na web rádio Estação da Luz, não podemos ficar presos ao passado. A vida humana, a saga humana, né, nesses diversos mundos habitados que Deus criou para que a gente pudesse evoluir, neles, nas experiências neles, é uma vida, é uma saga de evolução contínua. Então, nem ficar preso ao passado, por isso o véu do esquecimento, né? E nem ficar se fascinando com isso. Ah, na vida anterior eu fui fulano. Basta você se olhar no espelho hoje. Analise a sua vida hoje. Veja as dificuldades que você tem que enfrentar. Observe a natureza das suas provações, das suas expiações, que você vai saber mais ou menos como é que o seu passado, né, está se apresentando hoje, para que você viva ele aprendendo e se melhorando, porque esta é a razão. E aí, Léo, seguindo adiante, o 11º ponto, o 11º princípio do Código Penal da Vida Futura, e aí eu queria pedir aos nossos amigos, ao nosso amigo Tavares, se for possível, para colocar aí para a gente o 11º, talvez ele esteja tendo um probleminha, mas tá aí. O 11º já diz o seguinte, ó, a expiação, lembrando, expiação está ligada ao nosso passado. Se erramos no passado, né, se fizemos alguma coisa que nos desabone, a gente vai ter que contrair uma dívida, e essa dívida significa expiação no futuro, né? A expiação, então, ó, ela varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diferentes, diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. E aí, gente, meu amigo Léo, minha amiga Conceição, meu amigo Tavares, meus irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, né, ou ouvindo a web rádio ou assistindo pelo Facebook, observem que a gente colocou aí para vocês, aqueles que conseguem ver pelo Facebook, aqueles que não conseguem, nós vamos descrever uma imagem de várias pessoas carregando suas cruzes, né? Várias pessoas carregando suas cruzes. E a gente faz referência agora ao ensinamento do Cristo, né? Que cada um coloque a sua cruz nas costas e cada um carregue a sua própria cruz. O Cristo estava se referindo justamente a isso, a essa nossa história pessoal, que vai nos trazer responsabilidades pessoais. Então, é preciso saber, a vida não cessa em uma existência, ela continua em outras. Se eu errei nessa existência, eu vou ter outras para poder reparar esse erro. Essas expiações que eu vou adquirir nas outras existências e que são oriundas dos meus erros do passado, ou seja, esses sofrimentos que a vida nos apresenta e que a gente precisa viver, né? Seja, por exemplo, um filho difícil, que eu tenho um relacionamento ruim com ele, porque eu tento me relacionar bem com ele, mas a rebeldia dele, né, não permite uma relação boa entre pai e filho, ou entre mãe e filho, entre pai e filha, ou entre mãe e filha. Então, isso, né, muitas vezes para o espírito, pode representar um sofrimento tremendo. Rapaz, eu me esforço tanto para ter uma boa relação com os meus filhos, mas eu não consigo. Eles têm conflitos comigo que não nascem de mim. De onde é que vem isso? E aí é preciso a gente pensar, se eu não estou dando causa a isso agora,
Isso está ligado, consequentemente, a algum erro, alguma dívida que eu tenho no passado. E que agora eu estou expiando essa dívida. Quem sabe no passado não fui eu o filho ruim. Quem sabe no passado não fui eu que degenerei todas as relações entre meus familiares. E agora eu estou tendo que passar por isso. Né? Então, agora, essa experiência de cada um, Léo, depende também da vida e da história de vida de cada um. Porque na nossa história de vida existem os atenuantes e os agravantes. Assim como existe aqui na aplicação da lei penal aqui na Terra. Um criminoso, quando a gente vai aplicar a lei penal a ele aqui na Terra, a gente observa os agravantes e os atenuantes. Se ele está sendo punido por uma lesão corporal e ele causou essa lesão corporal na própria mãe, isso é um agravante, né? A pena dele vai ser maior do que uma lesão corporal que é praticada contra um desconhecido na rua, né? Então, esse é um agravante. É um exemplo da aplicação na lei dos homens. Mas na lei de Deus também existe agravantes e atenuantes. Às vezes a gente erra, como eu falei aqui no início, tentando acertar. E aí a conotação do erro já é outro. Léo. Um ato, eu acho bastante interessante, meu irmão, que você colocou aí, porque nós vemos muitos irmãos sofrerem, né, sem saber exatamente o motivo. O irmão Alexandre foi muito acertado quando a gente, se olhando no espelho, vendo o que nós temos de vícios hoje e de virtudes, e nós vamos exatamente saber que tipo de pessoa nós estamos lidando. Somos nós mesmos, meus irmãos. Somos nós mesmos que estamos aqui com os nossos defeitos e com as nossas virtudes. E saber que não existe nenhuma reencarnação perdida. Não existe isso. Se nós estamos aqui, nós estamos para aprender. Aprender. Por mais dura que seja a nossa convivência com esses irmãos, mas nós temos que aprender a amar esses irmãos, aprender a nos perdoar, porque muitas vezes nós não nos perdoamos. Nós viemos aqui e ficamos patinando no mesmo erro. Somos dotados do livre-arbítrio, mas temos, meus irmãos, que olhar para o futuro. A oportunidade já nos é dada. Nós estamos no palco da vida, nós estamos aqui convivendo, nós temos a luz da doutrina, nós temos esse grande ensinamento e que vem nos orientar a cada dia. E muito interessante que o irmão falou, a gente lembra, meus irmãos, como funciona a justiça divina, dito pelos nossos irmãos. Vamos dizer que um médico, em uma reencarnação passada, ele... Vamos lá, vamos montar o cenário. Um médico fez mau uso da sua profissão. Vamos lá na Segunda Guerra Mundial. Vamos apenas acrescentar esse cenário em qual ele fez experiências com crianças. É um ato muito cruel, sabemos disso. Né? Esse médico, ele terá que vir em outra vida e terá que passar por tudo aquilo que aquelas crianças, ele o fez passar? Não. Aí é que está a justiça divina. Aí é que está o amor de Deus. Este irmão, claro, ele terá um agravante a ser considerado. Voltará para a sua vida espiritual, no qual ele olhará o que fez, arrepender-se-á, e aí ele pedirá uma nova chance. Esse irmão poderá vir como médico numa próxima encarnação, e aí sim, pelas mãos dele, na qual ele tirou vidas, ele agora irá dar vidas. Pode acontecer isso, meu irmão. Não é que a gente vai cometer esses erros e teremos que pagar na vida futura da mesma forma, na mesma moeda do mal. Isso não é justiça. Isso é vingança. Ele pode ser um ginecologista, né, Léo? Isso. Ele pode, um pediatra. Um obstetra que vai trazer muita gente ao mundo, né? Trazer muita gente ao mundo. Ele, no próprio ambiente dele, já de sã consciência, pelo estudo que ele fez, ele desce à terra, pede oportunidade, auxiliado pelos irmãos espirituais que ali está, não é?
pelo véu do esquecimento, ele agora acompanhará aquelas crianças que passou pelas mãos dele em outra ocasião, ele tanto mal fez. Isso aí é um dos exemplos, meus irmãos, um dos exemplos da justiça divina. É assim que ela age, dessa forma. Exatamente, meu amigo Léo. Eu queria saber do nosso irmão Tavares, que está junto conosco aqui nos ajudando, se tem alguma pergunta aí no ar dos nossos espectadores. Já tem pergunta no ar. Pode lançar a pergunta, meu amigo. E Iago Dantas, da Vila de Ponta Negra, como um espírito imperfeito e egoísta, pode olhar o que fez e pedir para sofrer na vida próxima, já que é egoísta e imperfeito? Muito boa a pergunta do nosso irmão Iago Dantas, da Vila de Ponta Negra. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação no nosso programa. Realmente é muito difícil, se a gente for pensar direitinho, meu irmão Iago, é muito difícil que uma pessoa que é imperfeito e egoísta possa realmente olhar o que fez e pedir para sofrer em outra vida. Mas a gente pensa assim, quando a gente pensa com a nossa cabeça já condicionada de espírito encarnado que nós temos. A grande questão, meu irmão Iago, é que quando o espírito desencarna, quando a gente passa pelo processo de desencarnação, e aí o espírito ele é convidado pela vida, né, a deixar de ter essa relação mais próxima com a matéria e adentrar na natureza espiritual, que é a sua vida verdadeira, originária, né? O espírito, a partir daí, ele amplia sua capacidade de compreensão das coisas, né? Então, aquele irmão ignorante, egoísta, né, extremamente egoísta, que está na capa de uma pessoa que assume essas características na vida corpórea, esse espírito, quando ele desencarnar, as histórias de vida dele virão à tona. Ele vai ter consciência do que é, do que fez, do que andou errando, e o próprio espírito no mundo espiritual vai sofrer as consequências dos seus erros. Essas consequências são consequências morais, porque não existe mais a vida material, existe a vida espiritual, e a vida espiritual, ela se apresenta na vida do espírito a partir de experiências espirituais. E a experiência espiritual, nesse sentido, vai ser o sofrimento moral que aquele espírito vai sentir, né? Ele vai sentir a capacidade de perda, a possibilidade de ter perdido tempo, de ter errado muito, e ele vai sentir, ele mesmo vai sentir a necessidade de se corrigir. Ele mesmo vai sentir a necessidade de uma nova existência. Porque, meu amigo, lá no mundo espiritual a gente pode permanecer na ignorância durante muito tempo, mas, né, a apatia moral que o espírito é acometido vai fazer com que ele necessariamente procure se melhorar. E aí ele vai pedir novas existências, vai assumir responsabilidades, vai planejar o seu futuro, e todo esse processo vai se dar com ele, viu, meu amigo Iago? E acontece isso com todos nós, viu? Inevitavelmente. Tem mais perguntas no ar? Será que nós temos mais perguntas? Léo, quer complementar aí a pergunta aí do nosso amigo? Nós temos uma de Cristina. Opa, só mesmo complementando aí. Meu amigo Iago, eu lhe digo a verdade. Isso a gente já tem um conhecimento. Tudo isso que a gente às vezes não tem essa condição ainda, por sermos egoístas, lá no mundo espiritual tudo muda, como bem colocou o irmão Alexandre. E nós temos a ajuda de quem? Dos nossos guias espirituais, que vai nos mostrar o melhor caminho. Se nós não temos a condição ainda, né, de espíritos ainda imperfeitos, escolher o melhor caminho para que a gente possa sanar isso aí, eles, amorosamente, eles nos colocam e endossam a nossa reencarnação. Meu irmão, eu estou com você, tenha certeza, olha, de agora em diante eu nunca lhe abandonei. Eu estou sempre com você. Às vezes é que a gente não dá ouvidos a eles, mas eles só nos dão os conselhos para o bem. E é isso aí em que a gente pede. E é tão importante isso que você está falando, viu, Léo, que se o espírito
né, for tão recalcitrante nesses sentimentos que o colega coloca, né, ele pode receber, inclusive, uma reencarnação compulsória, né? Se Deus entender que ele está muito tempo se estacionando ali, vamos, né, obrigá-lo a reencarnar, e aí alguém vai planejar a reencarnação para ele. Mas nós temos uma pergunta de Cristina Albuquerque. Ó. Cristina, existe uma regra em relação à expiação? Para todos acontece do mesmo jeito? Ou é diferente para cada pessoa? Ou a pergunta de Cristina, e isso estava inclusive numa daqueles princípios anteriores que a gente estava vendo. Acontece diferente de pessoa para pessoa, minha amiga Cristina Albuquerque. Acontece diferente porque as nossas histórias de vida são diferentes. A nossa forma de reagir e de agir diante de determinadas coisas são diferentes de pessoa para pessoa. Então, cada expiação tem uma conotação muito pessoal, né? E como a gente vinha falando, e como o Código Penal da Vida Futura nos ensina, que são os ensinamentos compilados de espíritos superiores, né? Eles nos ensinam que nesse mecanismo da justiça divina, em que nós somos compelidos a nos deparar com erros do passado, que é o processo da expiação, nesse processo de expiação, Deus, no momento em que concede uma expiação para uma criatura, para ela passar numa existência terrena ou no mundo espiritual, essa expiação, ela vem acompanhada, obviamente, da análise das agravantes, das atenuantes que tem por trás de cada história de vida de cada pessoa, tá? Então é por isso que a expiação, ela pode se tratar da mesma falta para dois espíritos diferentes e se apresentar de forma diferente para cada um deles, tá? Então, digamos que eu e meu amigo Léo, em uma existência anterior, nós dois juntos, nós nos juntamos, criamos uma igreja e começamos a explorar as pessoas economicamente. Eu e Léo, tá? Era, digamos, pastor Alexandre e pastor Léo. E lá na nossa igreja, a gente não tinha nenhuma responsabilidade com o divino, a nossa responsabilidade era só com o nosso bolso. Isso é uma hipótese, viu? Aí, nesta encarnação, voltamos eu e Léo. Agora, digamos que Alexandre, naquela experiência, teve uma atitude mais grave do que a de Léo, porque Alexandre já tinha mais história de vida espiritual, Alexandre já tinha mais consciência das coisas. Digamos que Léo foi levado por Alexandre, né? Se deixou influenciar por ele. Então é claro que Alexandre vai ter uma responsabilidade maior do que a de Léo diante dessa circunstância. E aí a expiação, quando se apresentar para eles, pode se apresentar para Alexandre de uma maneira diferente do que ela se apresenta para Léo. Tá bom? Então, cada um de nós temos uma forma de encarar as coisas e de se relacionar com as coisas. E isso vai ser levado em conta na hora de ser aplicada a justiça de Deus. O nosso amigo Fuê de Quintal, nosso amigo lá das Minas Gerais, viu, Léo? Ele nos diz o seguinte: a finalização desta ilustração é bastante interessante quando a pessoa, à beira do precipício, não consegue passar. É interessante dizer que não finda aí o percurso, como nos disse Francisco do Espírito Santo. Começar agora e fazer um novo fim. Perfeitamente, meu amigo Fuê de Quintal, que nos ajuda lá das Minas Gerais. Muito obrigado pela intervenção, meu irmão. Léo, você ia falar alguma coisa, Léo? Não, exatamente, respondendo ainda só o complemento de Cristina Albuquerque. Exatamente é isso. Jesus já nos alertava isso, né? Cada um conforme as suas obras. O que plantar, irá escolher lá na frente, né? Mas sempre no que se diz o seguinte: nós nunca estamos sós. Nós nunca, como o nosso amigo botou aí, certíssimo, sempre podemos ter um novo recomeço. Nunca é um fim. Nunca é um fim, porque somos espíritos eternos. Então, os nossos irmãos que nos vêm nos ajudar, os nossos mentores, os nossos guias, são seres superiores. Eles provavelmente já passaram por tudo que nós estamos passando, né? Ou às vezes algo até muito mais grave. Então eles vêm nos orientar: meu filho, cuidado, meu filho, olhe, eu estou lhe orientando, eu já passei por isso, então vamos lá, vamos mudar, muda a atitude, muda os pensamentos.
E assim é que a gente vai caminhando. Mas cada um conforme as suas obras. E o que plantamos nós vamos ter que colher, sim. Sem dúvida alguma. Muito bem, meu amigo, muito bem. Meus irmãos, meus irmãos e irmãs, nós estamos nos encaminhando agora para os finalmente do nosso programa, e aí eu queria aproveitar a deixa de Fuede para dizer que no próximo programa, da próxima quarta-feira, a gente vai entrar justamente por aí, Fuede, esse recomeço, né? Aí a gente vai falar do arrependimento, a gente vai falar da expiação, a gente vai falar da reparação, né? Que são os próximos capítulos desse Código Penal da Vida Futura, porque agora, nesse momento, nós vamos chamar o nosso irmão Tavares para que ele possa nos falar da programação da nossa rádio, né? A rádio tem toda uma programação que é bem interessante, que é bom a gente sempre estar divulgando, e a gente chama agora o nosso irmão, pergunta primeiro a ele se ele está preparado para fazer a apresentação agora da nossa programação. Com certeza, meu amigo, tudo bom? Que lindo programa. E eu quero que você faça o seguinte, olha o pessoal aí que prestigiou você, o nosso irmão, leia aí, por favor. Liga o microfone, Alexandre. Grandes amigos, bom dia, bom ouvir vocês. Fuede Quintal, lá de Minas Gerais. Bom ver você aqui, meu irmão, participando. Francisco Fernandes, bom dia. Alexandre Leopoldo, Conceição e Tavares. Gil Teres, bom dia, amigos. Querida Gil, um abraço, um beijo, minha querida. Francisca, nossa Cristina Albuquerque. Cristina faz parte da nossa bancada, hoje não pôde estar com a gente, mas está participando de longe aí, ó. Bom dia a essa equipe maravilhosa, da qual você também faz parte, minha querida amiga. Muito bem, meus amigos. Então, eu quero agora pedir permissão a vocês para falar sobre a programação da nossa web rádio Estação da Luz. Hoje à noite, a partir das 19 horas, nossos irmãos Edson Barbosa e Fábio Dionísio, lá de São Paulo, lá do Centro Espírita Recanto de Luz, irmã Sheila, vão falar sobre as doenças incuráveis. E ainda tem mais uma outra possibilidade, porque a medicina do além não cura, nem curou o Covid-19. Belas perguntas para os nossos irmãos trabalharem. Isso é hoje à noite. Amanhã à noite, nós teremos o nosso irmão Zé Ivanildo, né? Ivanildo Soares, lá do Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui conosco, certo? Fazendo um programa sobre Esperanto, o Evangelho, o Espiritismo e o Esperanto. Ele é professor da língua internacional. E o nosso irmão José Soares, na sexta-feira, vai estar falando sobre o livro Paulo e Estevão, naquela série Os Livros da Codificação. Mas só que na sexta-feira de manhã, nós teremos um programa todo especial. O nosso irmão Amadeu Ferreira, no programa Nos Domínios da Mediunidade, vai receber a nossa irmã Livramento e nosso irmão Giardi, lá de Poitiers, na França. 8 horas da manhã, eles vão estar aqui falando sobre o mal e o remédio que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na sexta-feira de manhã, dentro do programa Nos Domínios da Mediunidade, vamos estar na França, aqui sendo 8 horas da manhã, lá já quase 1 hora da tarde. No sábado, nós teremos um momento especial, porque o nosso irmão Adalberto Prado e a Lúcia Yuki, do Japão, vão fazer um programa conosco. O tema é a organização da reunião mediúnica e o movimento espírita no Japão. Então será sábado, dia 26/9/20 de 2020, às 19 horas aqui no Brasil. Mas no Japão já será domingo, 27, não mais 26, mas 27/9/20, às 7 horas da manhã. E no domingo aí realmente estreia, como a gente já tinha falado anteriormente, o nosso irmão Cosme Deolindo, que vai fazer o programa As Parábolas de Jesus, certo? Onde ele está inserido lá na Congregação Espírita Francisco de Paula, lá do Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui com a gente, fazendo esse belíssimo programa. Então é essa a nossa programação para a semana de hoje, que se inicia basicamente agora com vocês aí. Remeto para vocês, dizendo muito obrigado
E só peço a vocês que fiquem para a gente ter aquela reuniãozinha rápida após o término, certo, meus amigos? Muito obrigado. Com certeza, meu amigo Tavares, muito obrigado. Essa programação é especialíssima. O Rádio Arretada é a rádio, é a web rádio Estação da Luz. Realmente emana paz e luz de Natal para todo o planeta Terra, né? Até o Japão, né? Estamos até no Japão. Mas é isso, a doutrina espírita irradia suas luzes por todo o planeta Terra. Realmente é muito importante que a Web Rádio Estação da Luz mostre o movimento espírita atuando em todo o planeta. É uma religião, na realidade é uma doutrina de consequências religiosas muito importante, né, para a humanidade, que traz consequências importantíssimas, que é a espiritualização das pessoas. Então, louvado seja Deus que trouxe ao mundo a doutrina espírita. Obrigado a Deus, a Jesus, o Mestre, que nos orienta e nos guia dentro da doutrina espírita, e dentro de tantas outras doutrinas religiosas que surgem na humanidade. E aí, meu amigo Léo, para finalizar o nosso programa de hoje, é importante a gente dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um capítulo que trata sobre o suicídio e a loucura. É importante a gente falar sobre isso, porque, como dissemos para vocês, nós estamos no ambiente, esse mês do Setembro Amarelo, onde essas questões que envolvem o suicídio, elas vêm ao debate público, porque é necessário se debater essas questões. São problemas ainda que nós temos que enfrentar, que ainda assolam a humanidade, que ainda envolvem muitas pessoas da humanidade terrestre, e que a gente precisa falar sobre isso, né? E a doutrina espírita nos diz, Dona Conceição, meu amigo Leopoldo, meus irmãos e irmãs que nos ouvem pela Web Rádio Estação da Luz, nossos irmãos e irmãs que nos assistem aí pelo Facebook, a doutrina espírita nos diz que a maioria dos pensamentos de suicídio tem origem, né, no materialismo. Né? O materialismo, que é nada mais, nada menos que a atitude humana de dar mais valor à matéria do que ao espírito. Né? A atitude humana de dar mais valor às coisas do mundo que às coisas do espírito. Né? E essa mensagem a gente deixa para todos. Né? Todos aqueles que sofrem na Terra, como nós já abordamos no programa de hoje, todos aqueles que sofrem, não sofrem sem razão, até no sofrimento e na dor existe uma lógica, né? Deus não permitiria o sofrimento e a dor se o sofrimento e a dor, né, não tivessem relação com a nossa própria história de vida espiritual, né? Se a dor e o sofrimento não tivessem relação com a nossa possibilidade de crescer e de aprender com os nossos erros. Né? Então, para todos aqueles que estão sofrendo em sofrimento moral no mundo hoje, nós deixamos a nossa oração, a nossa prece de amor por todas as criaturas. Né? Nós pedimos a Deus, nós pedimos ao nosso Pai Celestial que derrame sobre todas as criaturas que estão passando dificuldades e dores morais, a ponto de pensar em atentar contra a própria vida, que Deus derrame sobre essas pessoas a sua paz, a sua luz, o sentimento de esperança no futuro e no amanhã. Então, que nós possamos, irmãos e irmãs, ajudarmos uns aos outros, hoje e sempre nas nossas vidas. E é assim, meu amigo Léo, que a gente finaliza o nosso programa de hoje, com essa fala que já é uma oração, né, e passando a palavra para Léo, para as suas despedidas, e logo em seguida para a Dona Conceição, e a gente encerrar o programa de hoje. Léo. Ok, meus irmãos, sempre agradecer a Deus e a Maria de Nazaré, né, a oportunidade de estarmos aqui discutindo dessa forma clara, dessa forma desembaraçada, né, e que realmente esse assunto ela chegue ao maior número de pessoas possíveis. Você, meu irmão, não está só.
pode acreditar. Jesus e Maria de Nazaré e todas as suas pleiades de espíritos estão conosco. Com muita paz e com muita luz, eu agradeço a oportunidade. Dona Conceição. Complementando a gratidão a Maria de Nazaré, Léo, vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, tão necessitados da vossa misericórdia, agora e durante toda a nossa existência, física e espiritual. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã, que assim seja, meu amigo Léo, que assim seja para todos nós aí que estamos, aqui estão nos acompanhando, Gil Teres, Cristina, Francisco Fernandes, Fuê de Quintal, meu querido irmão Fuê de Quintal. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado a todos que nos ouviram pela Web Rádio Estação da Luz, e já deixamos o convite para na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, estarem junto conosco. Paz e luz para todos nós. Paz e luz e até quarta, se assim não for dada a permissão.